Então, hoje o assunto não poderia ser outro senão Virgínia Fonseca, que está por todo lado. Ela participou aí da CPI das Bets e foi um verdadeiro circo, por assim dizer. Então, a gente vê que tá em todo canto, né? Tá nos jornais, tá nas redes sociais, tá por todo o YouTube. Tem um monte de gente falando sobre a participação da Virgínia nessa CPI. E por que que tá na boca de todo mundo? Primeiro, porque a Virgínia é um nome muito grande, é uma influenciadora muito grande, seguida por milhões. Segundo, as bets também são um assunto do momento, né? Então, as bets aí, as casas de apostas, são um assunto que está em alta e é um assunto que está criando muita controvérsia, muita divergência e tem sempre dois lados ali, aqueles que são contra e aqueles que são a favor, tá? E essa CPI mostrou basicamente que os influenciadores eles não estão arrependidos, tá? E principalmente que existe uma certa parte da população que tenta colocar toda a culpa dos problemas causados pelas apostas em cima dos influenciadores. Principalmente agora que na parte dos políticos ali, a gente viu muitos deles tentando jogar essa culpa toda para cima dos influenciadores, que eles são os culpados das pessoas se viciarem nas apostas, tá? Então, eu queria debater um pouco sobre isso, eu queria trazer uma visão sobre esse assunto. E aí, a gente tem aqui uma frase que eu coloquei, que é: a CPI é uma piada, ao meu ver. Por que que é uma piada? Primeiro porque a gente vê que são pessoas que não estão totalmente por dentro de como funciona esse mundo das apostas. Segundo, que a gente está vendo pessoas que estão lucrando de certa forma com as bets também e estão falando contra elas, tá? Várias casas de apostas acabaram de receber ali o aval do governo, pagando uma quantia milionária, se eu não me engano foi cerca de 30 milhões que cada casa de apostas que agora está legalizada no Brasil pagou para o governo para poder funcionar aqui. Então a gente vê que o governo ele só é contra algo, ele só banaliza algo, ele só torna algum crime no momento em que ele não ganha nada com isso. A partir do momento que ele consegue lucrar com isso, essa máquina pública ela vira a favor daquilo, tá? Então não importa na verdade os danos causados por certa coisa, por certo produto, por certo item. A verdade é que o que importa é o lucro, o ganho, o dinheiro que entra no bolso do governo através desse item. Se não está entrando nada, então é algo ilegal, é algo que eles são contra, tá? A máquina pública ela sempre tem que tirar a fatia dela do bolo. Se ela não tira, né, então ela vai reclamar sobre isso. E isso deixa cada vez mais descarado, né, na política brasileira, que o ideal é que o governo consiga ganhar a maior fatia do bolo. Se tem alguém ganhando mais do que eles vão chamar essa pessoa para conversar, né, no cantinho, e vão tentar colocar essa pessoa contra a parede. E aqui eu vou ser bem honesto, eu gostei muito da postura da Virgínia, porque ela foi muito inteligente. E vestida como uma pessoa mais jovem, uma pessoa leiga, que não entende do assunto, que até chega a ser inocente, né, passa esse estilo mais inocente, mais jovem, mais descontraído e não tão sério quanto aquele momento deveria ser, né? Então foi uma jogada de mestre ela ir com aquela roupa, ela até aquela postura que ela teve, ela é muito bem assessorada, então provavelmente teve um grupo de pessoas que indicaram como ela deveria agir ao longo de toda essa CPI. E isso descarou ainda mais que se você sabe jogar muito bem um jogo, né, você sabe como essas peças devem se mover e como você pode mover elas ao seu favor, que foi o que a Virgínia fez ali. Ela não deixou uma impressão negativa para o público dela, provavelmente, apesar de ter perdido alguns seguidores. No montante, foi uma estratégia muito positiva e ela usou isso como uma forma de impulsionar o marketing que ela fez depois. Então, alguns dos políticos que estavam lá tentaram utilizar da imagem da Virgínia também para poder se divulgar. Mas isso tudo, todo esse circo montado ali usando a CPI, só deixou bem descarado, né, para mim, pelo menos, que o governo ele não se importa realmente com o que acontece com o usuário dessas plataformas. O que ele se importa é com o dinheiro que ele pode ganhar também através dessas casas de apostas, tá? Dito isso, vamos começar aqui a entrar nos tópicos, né? E eu tenho uma pergunta bem simples para você. Se você estivesse na posição da Virgínia, se você fosse um influenciador com milhares de seguidores e uma empresa grande, né? E aqui vamos usar as bets mesmo. Se uma bet chegasse para você oferecendo alguns milhões, você aceitaria ou não? Deixa aí nos comentários. Quero saber a sua opinião mesmo, verdadeira, sincera. Você aceitaria divulgar uma casa de apostas, mesmo sabendo que ela pode prejudicar a vida de algumas pessoas? Você aceitaria divulgar essa casa de apostas por alguns milhões?
Então, é difícil, porque é difícil você dizer se você aceita ou não, ou até às vezes é bem rápido de você dizer que aceita ou não, porque depende muito da sua situação atual, depende muito do seu estilo pessoal de viver a vida, tá? Depende muito dos seus, das suas regras morais que você impõe a si próprio, tá? Então existe um mundo, né, em torno dessa escolha, que na verdade esse mundo é o que molda você e todos os caminhos que você deseja seguir, tá? Se eu trocasse aqui, você divulgaria uma bet você divulgaria uma empresa de cerveja, como a Ambev, por exemplo, por alguns milhões. Você divulgaria? E aí se eu te dissesse que existem pessoas que ficam bêbadas, que vão dirigir um carro e vão atropelar milhares de pessoas, né, um monte de pessoas ao longo dos anos. Que existem pessoas que, ao beber, né, essa cerveja que você está divulgando, elas vão ficar agressivas. Que elas, além de ficarem agressivas, elas vão bater na família dela, seja a filha, seja a esposa, seja os filhos, tá? Então, se você soubesse de todos esses problemas que esse produto causa, você ainda assim divulgaria a cerveja? Provavelmente aqui o sim vai ser muito maior para a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Por quê? Porque cerveja já é algo que está meio que muito bem aceito pela sociedade. É diferente de uma bet, que é uma novidade, que chegou agora. Os problemas causados pelas apostas são algo que estão sendo reconhecidos mais agora. Tá? É algo que está muito maior na sociedade agora porque é uma novidade. E sempre que tem uma novidade, as pessoas se viciam com mais facilidade por não conhecerem tanto sobre aquilo, não terem um autocontrole tão grande sobre essa novidade. Então, quando a gente fala de cerveja, é muito mais fácil de uma pessoa falar, não, eu divulgaria tranquilamente, porque, né, é um produto totalmente lícito, né? É uma empresa que tem toda uma estrutura, já tem anos aí de mercado. É muito mais fácil de você divulgar e até de você defender por que você está divulgando. Mas e se a gente entrasse agora num outro ponto que e se a verdinha, tá, fosse liberada, fosse legalizada no Brasil? É uma coisa que é ilegal hoje em dia, tá? Se a verdinha fosse liberada e aí uma empresa, né, que trabalha com produtos derivados da verdinha ali, chegasse para você e te oferecesse alguns milhões, tá? Vamos lá, a verdinha foi legalizada. E aí ela foi legalizada e agora uma empresa que trabalha com produtos derivados da verdinha chegaria a você e falava, você pode divulgar meus produtos aqui e eu vou te pagar, sei lá, 5, 10, 20 milhões para você divulgar, porque você é uma influencer muito grande. Você diria sim ou não? De novo, cai naquele mundo será que esse produto ele se conecta com o meu estilo de vida, o caminho que eu sigo, as coisas que eu gosto, as coisas que eu consumo, as coisas que eu gostaria de promover, né, para o meu público, e será que meu público se conectaria com isso? Bom, cai em tudo isso. Então, depende de cada pessoa. Você não pode querer julgar a escolha do outro segundo a sua régua moral. Tá? Cada um tem uma régua moral própria, cada um tem experiências de vida própria. Então aqui eu não estou defendendo a Virgínia, não estou defendendo os políticos, não estou defendendo as bets. O que está acontecendo aqui é que eu estou tentando abrir os seus olhos para uma perspectiva um pouco diferente. Você julgar as escolhas da Virgínia segundo a sua régua moral é um erro. Assim como a Virgínia julgar, você criticar a escolha dela pela régua moral dela, também é um erro. Entende? É só você mudar um pouco a perspectiva sobre determinado assunto que outras coisas começam a surgir. Então aqui eu não estou defendendo nenhum influencer e eu não estou defendendo nenhuma atitude das bets ou do governo, tá? Só estou te passando uma perspectiva diferente. Então eu coloquei aqui 8 pontos que eu acho importantes sobre esse assunto. O primeiro deles foi, você pode até dizer que não divulgaria, mas quando essa proposta se tornasse real na sua frente, eu tenho quase certeza que você diria sim. A maioria dos brasileiros, a maioria das pessoas no mundo inteiro diriam sim. Porque esse dinheiro é um dinheiro que muda uma vida inteira. Muda a sua vida, muda a vida da sua família e muda até mesmo a vida dos seus futuros descendentes, tá? Então é um dinheiro que ele pode mudar completamente a forma como a sua vida está, tá? Então eu acho que a maioria das pessoas diria sim e mesmo aqueles que dizem que não aceitariam, diriam sim. É muito difícil você encontrar um influencer como o Felca, que tem uma régua moral muito bem estabelecida, ele se conhece muito bem e ele se cobra muito para se manter dentro dessa régua moral. Então, mas isso é uma escolha dele, é uma régua moral dele. Então,
ao mesmo tempo que eu até acho muito interessante a postura do Felca com relação às bets, eu também acho que a crítica dele pode até fazer sentido, mas chega a ser um equívoco ele querer julgar outras pessoas, outros influenciadores, perante a própria régua moral dele, tá? Sem ter uma perspectiva diferente dos porquês que essa pessoa poderia ter para poder aceitar essas propostas, tá? A culpa do vício das pessoas é do influenciador? Isso aqui é uma pergunta que eu coloquei aqui, por quê? Vamos lá. Será que a culpa do vício, vamos pensar mesmo, tá? Será que a culpa do vício daquele usuário que apostou e se viciou e gastou até o dinheiro que não tinha é culpa do influenciador? Eu acho que não. Eu acho que a culpa, né, desse vício que está acontecendo com muita gente da nossa sociedade atual não é do influenciador e até mesmo não é da casa de aposta, apesar de ser algo feito para viciar. Eu acho que a culpa desse vício é muito mais por conta da ignorância das pessoas, da burrice das pessoas, por não terem autocontrole, do que das bets, do que do álcool, do que da ervinha, do que das redes sociais. Tudo hoje em dia, quase tudo que a gente consome pode viciar. Então, o que é que dita se uma pessoa se vicia ou não? É o próprio autocontrole dela sobre si. É o próprio conhecimento dela das suas emoções e até dos seus limites, tá? Se uma pessoa não consegue ter autocontrole e não consegue estabelecer limites muito claros para si, ela acaba se viciando em quase tudo que aparecer na frente dela. Seja em bebida, seja numa casa de apostas, seja na ervinha ou até mesmo seja em redes sociais, tá? Então, assim, cara, depende muito de pessoa para pessoa. Existem pessoas que vão ter um autocontrole maior. E eu acho que isso, tá, vem também não só por conta da ignorância e da falta de autocontrole, mas também por conta de um problema social que eu vejo no Brasil, tá? A ignorância das pessoas foi algo que foi criado ao longo dos anos. É algo que foi sendo moldado ao longo dos anos por governo atrás de governo. Conforme eles foram diminuindo o nível da educação, conforme o investimento na educação foi piorando, conforme faltou uma reestrutura da forma de ensino no Brasil, as pessoas foram ficando cada vez mais ignorantes. Tá? E por conta dessa ignorância, dessa burrice da população, eles não sabem como lidar até mesmo com as suas próprias emoções. Porque quando eu falo de educação, de conhecimento, eu não estou falando de português, matemática somente. Eu estou falando aqui até mesmo de você ensinar mais sobre as emoções para as pessoas, como lidar com as suas emoções. Você ensinar sobre finanças para as pessoas, para elas lidarem melhor com o seu dinheiro. Esse tipo de conhecimento não é distribuído para as pessoas no geral. E por conta dessa falta de conhecimento em todas essas áreas que são importantes quando você se torna adulto, né? Quando você tem mais de 18 anos, por você ter uma maior liberdade de consumir vários tipos de produtos que você não consumia até então, por conta dessa falta de conhecimento de ensino, você acaba se tornando uma pessoa ignorante quando tem que lidar com esse tipo de coisa, de situação em que você teria que ter um autocontrole maior, quando você teria que ter um controle melhor das suas emoções, quando você deveria saber como controlar melhor as suas finanças. Por conta de toda essa gama de falta de conhecimento é que causa esse problema social das apostas, tá? Das pessoas que cada vez mais estão apostando, cada vez mais estão ficando mais endividadas e por conta disso eu vejo que tem um problema social e não necessariamente um problema por conta da divulgação dos influenciadores e nem por conta da criação de casas de apostas. É um problema social. Vamos lá. Já existia formas de você apostar antigamente no Brasil, mesmo antes das bets, tá? Você com certeza já fez seu joguinho aí numa lotérica e alguma coisa do gênero para poder ver se você tirava a sorte de ganhar, né, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 50 milhões. Então, assim, as apostas já existiam. Por que não era um vício? Ah, porque não tinha tantas opções. Não. Eu acho que, primeiro, não estava na mão das pessoas. Segundo, as pessoas não têm autocontrole suficiente para poder lidar com uma coisa nova, uma novidade que está na mão delas. Tá? É como se você tivesse um superpoder e ao invés de você salvar pessoas, você, por não saber controlar o superpoder, você acaba matando milhões. Entendeu? Então aqui eu não estou defendendo nenhum nem outro, como eu já disse. Eu estou só passando um ponto de vista diferente sobre esse assunto. Tá?
A verdade é que a sociedade gasta boa parte dos seus benefícios com besteiras e não com o que realmente importa. É uma questão de escolha, mas essa escolha vem também da ignorância pela falta de estudo, falta de autocontrole e falta de investimento em um melhor ensino. Foi o que eu disse. A gente vê que várias pessoas ali, vários beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, eles gastam boa parte do dinheiro que eles ganham não com o que realmente deveriam gastar, seja com alimentação, seja com moradia, seja com até mesmo ensino. Eles gastam com outras coisas. Eles gastam às vezes com festa, com bebida e agora com apostas. Por quê? Porque existe uma ignorância geral, uma falta de conhecimento e de autocontrole geral na sociedade que causa essa dependência de certos vícios. Entende o que eu estou passando aqui? Eu estou passando uma visão baseada muito mais no geral, na sociedade como um todo, e não em simplesmente casos isolados, tá? No final, a culpa dessa epidemia de apostadores falidos é do governo, pelo menos ao meu ver. Então eu montei tudo isso aqui, toda essa estrutura de apresentação aqui nesse mapa mental, para apontar que eu não acho que a Virgínia seja culpada pelo cara que se viciou em uma bet, mesmo que ela tenha divulgado essa bet. Porque se a gente for ver por essa ótica de que o culpado é aquele que divulga, a gente teria que proibir até mesmo remédios que estão por aí no mercado. Porque existem remédios que, apesar de fazerem determinado bem para uma pessoa, eles também são viciantes. Se a gente olhar por essa ótica de que a pessoa que está divulgando algo ou que está fazendo determinada atuação é culpado pela forma como as pessoas recebem aquilo, então a gente também teria que bater o pau, teria que proibir a existência de vilões, né? Porque aí o que acontece? Esse cara que está fazendo o papel de vilão, esse ator que está fazendo o papel de vilão em uma série, em uma novela, ele pode estar influenciando várias pessoas a imitarem, a seguirem os passos desse vilão. Porque imagina que esse vilão é alguém que mata pessoas, né? Que desfalece pessoas, que desvive pessoas. O que vai acontecer? Você pode estar falando que esse vilão, né, esse ator, ele está diretamente ligado aos crimes que algum louco que viu aquela atuação dele, foi lá e replicou na vida real. Entende a perspectiva que eu tô passando? É um pouco diferente, é um pouco fora da caixa, tá? Mas eu tô falando isso aqui, eu tô passando essa visão para tentar mostrar para você que eu acho que a culpa é algo muito mais social, é algo que deveria ser muito... que vem lá de trás, vem do nosso ensino aqui no Brasil, vem da forma como as pessoas foram se moldando ao longo dos anos, e também por conta desse querer melhorar de vida em um piscar de olhos. Muito desses viciados, muitas das pessoas que perdem muito dinheiro nas casas de apostas, também tem a ver com a ganância, tá? Porque quanto mais ganancioso você é, mais você acha que aquilo ali pode mudar a sua vida e mais você vai colocar dinheiro naquilo, tá? Porque você acha que em algum momento aquilo ali vai virar e você vai conseguir se tornar um milionário a partir do próximo segundo, tá? É uma visão um pouco diferente, eu queria passar por todos esses tópicos aqui para você. Deixa aí nos comentários dizendo o que você achou, se você concorda, se você discorda com relação a essa visão que eu trouxe. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto sua mente para uma perspectiva diferente, como eu venho dizendo. E é isso, até o próximo vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!